Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha começando, mais um trimestre com ele vem vindo. E nós vamos começar agora o nosso quarto ano, com o segundo trimestre, com a diversidade da vida. Nós estávamos vendo, e nós estamos vendo, né, com o estudo dos planetas, que nosso planeta tem vida. Nós vimos isso, nós constatamos isso e nós vemos todos os dias que ele tem vida. Só que nós observamos que nós temos vidas de várias formas, várias características, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses tipos de vida. E é nesse trimestre que está se iniciando que nós vamos se aprofundar com esses tipos de organismos que vivem no nosso planeta Terra, a diversidade da vida. Será que somos todos iguais? Será que existe somente um tipo de animal? Será que uma planta não é um ser vivo? Será que uma alga ou um animal, ele não é um ser vivo? Então, essas questõezinhas vão ficar para vocês me responderem. E vamos lá, vamos refletir. Uma boa aula, uma ótima semana a todos e vamos para a nossa aulinha. Beijinho para todos! Bom, meus amores, quando eu falo de diversidade da vida, pode ser compreendida, pode ser entendida como a variedade de seres vivos que habitam no nosso planeta Terra. Com isso, eu possibilito uma maior variedade de espécie, de população mesmo, dentro dos diversos ecossistemas. Então, quando eu falo de variedade, eu não digo somente na raça humana, eu digo na raça humana, eu digo na raça animal, na espécie animal, porque dentro da espécie animal nós temos várias outras espécies, mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes. Então, nós temos muitos, isso daí é só na parte animal, e na parte de plantas, tem outras milhares, e na parte de algas, bactérias, fungos, certo? Então, nós iremos estudar isso daí um pouco mais adiante. Então, nosso ecossistema, ele é muito amplo, ele é muito diversificado e, ao mesmo tempo, ele é muito rico. Então, quando eu falo de diversidade, eu estou falando de riqueza, eu estou falando de riqueza de detalhes, eu estou falando de riqueza de diferenças. Vamos nos falar entre nós mesmos. Cada um tem a sua diversidade, cada um tem a sua peculiaridade. Quando nós falamos em sala, que ao mesmo tempo que nós somos iguais, nós somos diferentes. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem o seu modo de pensar, o seu jeitinho de ver e a sua opinião.
Então, isso é uma diversidade. E aí já começa a se entrar a diversidade da nossa vida, certo? E aí entra a grande variedade de espécie, como eu já disse, a grande variedade da genética. O que é genética? É a parte do DNA, é a nossa característica mesmo. Por exemplo, nós herdamos a nossa genética dos nossos pais, dos nossos avós. Então, cada um vai ter. Se a minha família ela é branca, ela é europeia, eu vou ser branco, eu vou ser loiro. Se a minha família é descendente de índio, eu já vou ter uma característica mais indígena, aquele cabelo mais grosso, liso. Se eu sou um descendente de italiano, eu vou falar gesticulando alto. Se eu já sou descendente de negro, eu vou ter uma característica de negro, cabelo enrolado, lábio grosso, pele mais escura. Se eu sou descendente de japonês, eu vou ter o olho puxado, eu vou ser branquinho, eu vou ser mais baixo. Então, cada diversidade vai ter a sua. Isso daí vem dentro do DNA, que é o quê? É a característica que o pai passa para o filho. Então, isso daí vem de cada família, certo? As características gerais dos seres vivos são as principais características dos seres vivos. Então, como assim? Ela tem uma composição química comum, o que todo mundo tem. Por exemplo, não tem como um ser humano, a nossa raça humana, ser composta de diferentes elementos químicos. Então, todo mundo vai ser formado por certos órgãos. Não tem como um ser humano ser formado, um com 3 braços, outro com 1. Lógico, vocês podem falar assim, mas e aquela criança que nasce sem braços? Aí já é uma deficiência, né? Entra como deficiência. Mas o que acontece? Mas o que é uma coisa mais comum de se acontecer? Que todos nasçam com 2 braços, 2 pernas, com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, um coração, um cérebro, né? Um estômago com intestino. Tudo isso daí, todos têm que ter. É uma característica do ser humano. Então, tem que ter essa característica. Só que para eu ter essa presença dessa composição química, eu preciso ter a presença de células. Mas o que são células? Células são micro-organismos bem pequenininhos, eles não são vistos a olhos nus, e as células, elas são essenciais para a nossa vida, porque é ela que mantém o nosso organismo vivo. Como assim, É ela que mantém o equilíbrio. Por quê? É ela que transfere a parte de equilíbrio hídrico. Como assim, Ela que deixa entrar ou sair a água do nosso organismo. Então, a célula é uma pequeniníssima parte, 1 milímetro de uma parte do meu corpo que é essencial para a minha vida. Vou dar um exemplo. A célula, ela é a parte principal, porque quando ela se junta, ela vai formar o quê? O meu tecido. O que seria um tecido? O tecido, a minha pele é um tecido. Então, quando as células vão se juntando, milhões, bilhões, trilhões de células se juntam para formar o tecido da minha pele. A pele, ela é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo, a pele humana. E o que acontece? Se você observar, nascem e morrem células todos os dias no nosso corpo. Como assim, Exato. Quando você vai tomar banho, principalmente agora no inverno, quando você passa a bucha, há uma descamação dessa pele. Essa descamação simplesmente é a morte dessas células mortas. Você só está retirando essas células que morreram. E essas células que morreram, já tem outras que nasceram no lugar. Então, quando essas morrem, já tem outras no lugar que já nasceram. Então, essas células são importantíssimas no nosso organismo. E o que ocorre com elas? Dependendo do nosso tecido, que ela vai ser a sua função e ela vai ser uma morfologia diferente. O que é morfologia? Forma.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O tecido da minha bexiga, ela precisa ser flexível. Então, ela precisa se expandir. O que é expandir? Ela precisa aumentar. Então, a minha célula, ela precisa se esticar quando a minha bexiga enche e ela precisa diminuir quando a minha bexiga está vazia. Então, a minha célula da minha bexiga, ela é mais elástica do que a minha célula do meu fígado. Então, são células diferentes, são células de diferentes tipos. O meu corpo é formado por diferentes células. E essas células têm essa química. O que são químicas? São componentes que precisa no nosso corpo, certo? E o material genético? O material genético é o que nós carregamos com as nossas características. Como assim? Sim, é o que nós carregamos com as nossas características. Por exemplo, se eu tenho olho azul, ou um olho castanho, ou um olho preto, é uma característica minha. Se eu tenho cabelo enrolado, ou tenho cabelo liso, é uma característica minha. Quem que carrega essa característica? É o DNA. É o material genético. Mas quem que me deu esse DNA? Foi a união do DNA da sua mãe com a união do DNA do seu pai, que foi a união desses dois DNAs que formou o seu DNA. Porque o DNA ele é único. Se pegar o seu DNA com o DNA do seu irmão, os dois vão ser diferentes. Mas, eu nasci do mesmo pai, da mesma mãe, e o DNA é diferente? Sim, porque você é um ser único. Então, se você é um ser único, não tem como ter um DNA igual. Cada um tem um DNA diferente. Então, todo mundo tem o seu DNA, não tem DNA idêntico. Por isso que quando acontece algum crime, que vocês assistem em filmes científicos, e que a polícia vai atrás para procurar o criminoso, e pega o DNA, que encontrou o DNA em ou no fio de cabelo, ou alguma célula, ou alguma coisa criminosa, e pega pelo DNA, e por que ele encontra o bandido? Por causa disso. Porque não tem erro. O DNA ele é único. Mesmo sendo pais, filhos dos mesmos pais, o DNA ele é único. O seu DNA será um e o DNA do seu irmão será outro. Certo? Por quê? Porque a formação, a união genética do seu pai com a sua mãe que formou você. É a mesma coisa quando ocorre com o seu irmão. Então, o DNA ele traz as minhas características. Correto? A nutrição. A nutrição é a parte... A nutrição é a parte dos seres vivos que necessita de energia. Quando você fala assim, eu não gosto de comer carne, você está fazendo um grande mal para o seu organismo. Eu não gosto de comer arroz, eu não gosto de comer feijão, não gosto de comer salada. Você está prejudicando o seu organismo. Por quê? Porque cada tipo de alimento, como vocês viram no terceiro ano passado, na cadeia, na pirâmide alimentar, cada alimento nós precisamos de uma quantidade para o nosso organismo se manter vivo. E cada alimento, ele tem a sua função no nosso metabolismo. E por isso que nós temos que comer uma quantidade diária desse alimento. E quando você deixa de comer aquele alimento, você está recusando adquirir aquela vitamina. E com isso, o que acontece com o meu organismo? Começa a faltar a vitamina necessária que eu preciso. Então, vou dar um exemplo para vocês. A proteína, eu encontro essa proteína que eu posso comer na carne animal, pode ser frango, carne bovina, de boi, carne de porco, frango, peixe. Então, qualquer tipo de carne, ela é encontrada proteína, ovo e feijão. Se você deixar de comer qualquer um desses alimentos, por exemplo, eu não gosto de carne de porco, mas eu como carne de vaca. Não tem problema, você está comendo um tipo de carne. Mas eu não como carne, mas eu como ovo e como feijão. Não tem problema, você está repondo de outra forma, certo? Mas se você não comer nenhum tipo desses alimentos, o que vai acontecer?
você vai ter falta de proteína. Essa falta de proteína, o teu organismo que está em crescimento vai ter falta do quê? De formação de músculo. Porque o nosso corpo, ele é formado por esqueleto e um músculo. E aí, esse músculo serve para quê? Para nos auxiliar o nosso esqueleto a se movimentar. E se eu não estou ingerindo essa proteína, como eu vou formar músculo? Como minhas células, as minhas fibras do músculo vai se formar se eu não estou comendo proteína? Outro exemplo. Eu detesto verdura, porque eu observo que vocês detestam verdura na escola. Não gosto de verdura. Não como verdura, não gosto de verdura. Tá, perfeito. Vocês não gostam de verdura. Aí, tá. Vocês sabem qual que é a função da verdura no nosso organismo? A verdura, ela vem para limpar aquelas gorduras que nós adoramos do salgadinho, do refrigerante, do lanche. Então, as verduras e as frutas, além de trazer vitaminas e principalmente minerais, ela traz o quê? Ela traz a limpeza do nosso fígado e ela trabalha com o funcionamento do nosso intestino, porque ela traz fibras. Se você não come a verdura e não toma água, teu intestino vai ficar bloqueado. O que eu quero dizer bloqueado? Você não vai conseguir ir ao banheiro, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir ir ao banheiro, certo? Então, vocês estão observando como a nutrição é tão importante nessa parte de alimentação. E outra coisa, além disso de ser necessário para o nosso desenvolvimento metabólico, do nosso metabolismo, ela traz o quê? Ela traz uma energia. Então, para eu ter uma boa energia, eu conseguir estudar legal, meu cérebro funcionar legal, eu ter uma boa noite de sono, eu preciso ter uma boa alimentação. Porque se eu não me alimentar direito, eu vou ficar com sono, eu não vou dormir direito, mesmo estando com sono, porque aí eu vou estar com sono, mas eu não vou dormir direito, eu não vou descansar, meu cérebro não vai descansar, eu não vou estar com concentração, eu não vou ter energia para gastar na brincadeira. Por quê? É nesses alimentos que vai se transformar em energia para eu poder comer e ele vai se transformar em energia para eu poder gastar. Porque vocês sabiam que mesmo quando vocês estão sentados estudando, a maior parte da nossa energia é gasta no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele exige muita energia para ele funcionar. Então, quando vocês estão estudando, você está colocando seu cérebro para funcionar, ele está exigindo muita energia. Então, você precisa repor essa energia, você precisa comer, você precisa se alimentar. Mas não é se alimentar com salgadinho, lanche, gordura. É se alimentar com o que é necessário, balanceado. Certo? Então, o nosso metabolismo ele tem que estar em equilíbrio. Porque se ele não estiver em equilíbrio, o que vai ocorrer? Ele vai ocorrer um desequilíbrio. Se ocorrer um desequilíbrio, o que ocorrerá? Infelizmente, vai ocorrer o que vai vir? As doenças, infelizmente. Pessoal, o nosso metabolismo é o quê? É o funcionamento do nosso corpo em relação às reações químicas. É o que eu acabei de falar. Se ele entrar em desequilíbrio, se eu como muita coisa, muita porcariada, o que acontece? Ele vai entrar em desequilíbrio. Eu só como porcaria. Eu só como gordura. O que vai acontecer? Eu vou começar a engordar demais. Aí o que vai atacar? Vai atacar meu fígado, que meu fígado vai sobrecarregar. O meu fígado vai ficar com gordura. Isso daí vai gerar problemas de saúde. Então, por isso que nós precisamos sempre ter uma alimentação saudável, certo? A parte de reprodução. Nós sabemos que todos os seres vivos, eles se reproduzem. Não é só a parte humana, mas a parte vegetal também. Desde a época antes de nós, desde a época do homem da caverna, e a parte animal também. E pode ser sexuada ou assexuada. O que você quer dizer com isso? Sexuada é quando você precisa de um parceiro.
Então, por exemplo, vamos lá. O boi, ele precisa da vaca para ter um bezerro. A assexuada é quando a fêmea ela não precisa do macho. Então, um animal ele se reproduz sozinho. Ele não precisa de um outro animal para se reproduzir. O assexuado, ele não precisa, ele se reproduz sozinho. Então, nós temos esses dois tipos que nós vamos ver mais para frente. Tanto animal como planta. Nós temos tanto planta quanto animal quando eu falo disso. Então, nós vamos ver isso mais para frente e aprofundar que nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e sexuada. Sexuada é quando eu preciso de um parceiro para me reproduzir e assexuada é quando eu não preciso de um parceiro para me reproduzir. Certo?
Meus queridos, e os seres vivos, eles são capazes de responder estímulos ao meio ambiente. Então, uma propriedade bem conhecida como irritabilidade. Vou dar um exemplo para vocês, que vocês me dão bastante amostra disso. Fulano tá me chamando disso. Aí vai lá e dá um supetão no outro, né? Por quê? Porque um está provocando o outro. Quando eu provoco o meu colega e o meu colega fica irritado, isso daí é uma forma de estímulo, certo? É uma forma de estímulo não muito legal. Por quê? Porque você não está tendo um estímulo legal. Porque nós temos o estímulo positivo e o estímulo negativo. Como assim, estímulo positivo e o estímulo negativo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou fazer aniversário e a minha mãe falou que vai me mandar fazer o meu bolo. Que nem vocês veem. Amanhã eu vou minha mãe vai mandar fazer um bolo para mim. Todos contentes e alegres, né? E isso é um estímulo o quê? Positivo, porque vocês estão felizes. É um estímulo. Então, quando eu falo de estímulo, eu falo de sentimento. Isso é um estímulo positivo. Vocês estão alegres, contentes, felizes. Quando eu falo de um estímulo negativo, eu falo quando vocês estão com raiva, vocês estão bravos, irritadiços. Então, vocês querem bater no outro. Isso daí é ruim. Porque quando vocês estão nesse estímulo negativo, vocês estão matando seus neurônios. Isso daí não é legal. E esses estímulos é uma coisa bem comum do animal. Como assim? Para você nos chamamos de animal? Sim. Por quê? Porque nós somos animais. Nós vamos ver na próxima aula a classificação dos animais e dos vegetais, certo? Nós vamos entrar nessa parte dos 5 reinos. Só que o que acontece? Nós entramos na parte animal. Só que qual que é a diferença entre nós e dos outros animais? Nós somos animais racionais. Nós pensamos. Nós temos o privilégio de pensar. Então, eu penso na minha ação, eu penso no que eu vou fazer ou no que eu fiz. Então, eu penso no que eu posso ter errado, reflito e posso voltar atrás e pedir desculpas. Ou eu posso pensar no que eu vou fazer no meu futuro. Eu posso tomar uma decisão no meu futuro, eu posso tomar uma decisão no que eu quero, certo? Os outros animais, não. Ele não tem essa racionalidade, ele não pensa, ele age por instinto. Então, ele vai pelo instinto. Eu tô com fome, eu vou atrás de uma presa, eu vou e mato para eu me alimentar. Então, ele não tem essa questão de racionalidade que o ser humano tem. Mas o ser humano, ele entra na parte de animal. Ele é um animal. Nós vamos ver na próxima aula que o homem, ele entra na espécie de animal. Homens, sapiens, certo? Só que eu não quero dizer com isso que as plantas também não têm estímulos. Que elas também têm. Só que algumas são mais estimuladas do que as outras. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma planta que chama dormideira. A dormideira, dorme, que você põe o dedo, passa o dedo, ela se fecha. Isso é uma planta que ela tem mais sensibilidade, então ela é estimulada mais fácil. Outra planta, a planta carnívora. Então, são plantas mais sensíveis, que são com mais estímulos. Outras têm estímulos, mas são mais delicadas. Elas precisam de mais estímulos para... se vocês perceberem o estímulo. Então, assim, elas precisam de mais incentivadas para você observar elas tendo a reação delas. Então, os animais, a classe dos animais, vocês conseguem ver mais os estímulos sendo melhor observadas. Deu para entender essa parte de estímulos? Por quê?
Porque o animal, ele age irracionalmente mesmo. Se ele estiver com medo de duas, uma, ou ele vai para o ataque, ou ele vai ele vai fugir. Uma planta não tem como sair correndo, tem. Então, ela vai ficar lá, ela vai ficar parada. Então, você não vai ver o estímulo da planta. Ela vai ficar parada, uma árvore não vai sair correndo se ela se sentir ameaçada. Por exemplo, se ela vê que uma planta, ela vê que você vai cortar ela simplesmente não vai pegar e não vai sair correndo. Agora, em compensação, um animal que vê que está numa fuga, o que vai acontecer? Ele vai sair correndo, correto? Então, é isso que eu falo em questão de estímulo, correto?